Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação à Igreja perseguida, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos já ao primeiro tema do nosso programa, o lançamento, em Lisboa, do mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, que compreende o período entre agosto de 2015 e julho deste ano, de 2017. Mas antes de analisarmos os dados principais no contido, vamos ver um pequeno filme, apenas um minuto, de apresentação deste relatório. Depois de termos visto este pequeno filme, vamos então falar deste trabalho produzido pela Fundação AES. Este relatório, Catarina, é taxativo. Nunca na história recente, se verificou uma perseguição tão violenta contra um grupo religioso que é o caso dos cristãos. Precisamente, Paulo. De facto, este relatório, intitulado Perseguidos e Esquecidos, é um relatório onde são analisados 13 países e neste relatório demonstramos a situação dos cristãos no mundo, nestes 13 países que são analisados. E isto significa, portanto, deteriorou-se muito a situação dos cristãos neste período em análise, e isto significa, em muitos casos, que é a própria sobrevivência do cristianismo que está em causa. No Iraque, por exemplo, o êxodo dos cristãos é tão grave que se calcula, que é uma das igrejas mais antigas do mundo, que se calcula que poderá mesmo desaparecer no espaço de 3 anos. Exatamente, e o mesmo se passa relativamente à Síria, Paulo. A derrota do Daesh, o grupo jihadista, intitulado autoproclamado Estado Islâmico, e outros grupos que atuam no Médio Oriente, nos últimos anos, nos últimos tempos, têm tido uma grande falta, portanto, a ausência de atuação, estão a reduzir drasticamente o seu território e a sua importância neste país. E neste relatório dizemos mesmo que só no caso destes grupos jihadistas semelhantes ao autoproclamado Estado Islâmico, só no caso de eles estarem de facto a ser derrotados nestes territórios, é que poderá haver alguma esperança para os cristãos que estão neste momento ameaçados de extinção, como já Estamos dissemos. a falar, portanto, do Iraque e da Síria, mas esta ameaça contra os cristãos alastrou já a outras paragens, a outros países e tem outros protagonistas, mas, no entanto, há sempre um denominador comum. O alvo são os cristãos. Sim, há sempre esse denominador comum e que, de facto há este denominador comum que temos visto e que temos verificado nestes últimos anos. Portanto, enquanto que no Médio Oriente é de facto exercida esta força pelos estes grupos jihadistas, existem também outros casos em que o ataque à comunidade cristã vem por parte do próprio Estado. Aliás, isso é um dado que vem bem sublinhado no relatório da Fundação AES. Por exemplo, é dado como exemplo o caso da China e da Coreia do Norte, em que a perseguição tem o cunho do próprio Estado. Exatamente, Paulo. E, de facto, a situação vivida na Coreia do Norte, portanto, o Estado mais hermético, mais fechado que conhecemos no mundo, a situação é dramática e há casos de atrocidades que se relatam neste relatório, há atrocidades inimagináveis. E só para falar algumas situações, portanto, fala-se em campos de concentração e nesses campos de concentração há a descrição de relatos de trabalhos forçados, de tortura, de violação, de abortos forçados,
casos de violência sexual e até morte extrajudicial. Portanto, falámos aqui do Iraque, da Síria, falámos também já da China e da Coreia do Norte. Em África também, o relatório também faz uma grande referência à África, nomeadamente, por exemplo, o caso da Nigéria, por causa de um grupo terrorista que está ligado ao Estado Islâmico, que é o Boko Haram. Exatamente. No caso da Nigéria, há de facto este grupo terrorista, o Boko Haram, que está afiliado e que já declarou a fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico, e esta violência deste grupo na Nigéria já provocou, neste período analisado, de 1,8 milhões de refugiados e deslocados. O relatório Perseguidos e Esquecidos é o nome deste documento da Fundação AIS, que compreende, como já dissemos aqui no início, o período que vai de agosto de 2015 a julho de 2017, refere, Catarina, um caso concreto em relação à Nigéria, que é o caso da diocese de Kanfanchan. Exato, Paulo, e os dados relatados são impressionantes e o que nos diz este relatório da Fundação AIS é que nos últimos 5 anos esta diocese sofreu duramente este terror, esta presença do Estado deste grupo islâmico, o Boko Haram. Falamos em 988 pessoas que foram assassinadas, fala da destruição de 71 aldeias, na sua maioria todas cristãs, assim como mais 2 dezenas de igrejas. No relatório Perseguidos e Esquecidos, vamos agora para o segundo tema do nosso programa, tema que está relacionado ainda com a reunião em Itália da Fundação AIS, em que se debateu a questão da reconstrução da planície de Nínive, no Iraque. Uma reconstrução que é necessária e urgente por causa da violência que se abateu sobre a comunidade cristã. Uma violência tal que nos permite falar até em genocídio, como vamos ver, aliás, já de seguida. Daesh was meaning to hurt or to kill or to end the Christianity here from Iraq and from the east. When the people run away from their cities and villages, they run without anything, with the clothes only. We have worked to collect all the evidence and data, stories, experience, to really advocate that what happened to the Christians was a genocide. After liberating most of the Christian villages, we went again and documented, photographed all of these sites to show the horror experienced by the Christians and the way in which way Daesh have destroyed all of these areas in a dramatic way. We tried to get from the international community to recognize what happened as genocide, because that will give us our rights and will help us in staying in our land and give us the support from the international community and from our country. We need to be supplied, especially in this moment, because many of our people are going to immigrate. We believe that anybody who will go out, he will finish. He will lost within the communities in the world. But here, he is Chaldean, Syriac, Assyrian. We want to return back, and we will return back. Our faith is that to stay here, not to run from what happens. We try to give our peace to the people. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. Este filme que nos fala do genocídio, da brutal violência que se abateu sobre os cristãos no Iraque, leva-nos agora para a reunião de que já aqui falámos, aliás, na semana passada, que decorreu em Roma e que teve como ponto alto uma conferência intitulada Iraque, o regresso às raízes, em que se apresentou o tal ambicioso projeto de reconstrução das aldeias e povoados cristãos destruídos
ou danificados, Catarina, durante a ocupação da Península de Nínive pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Sim, Paulo, este ambicioso projeto, que está orçado em cerca de 250 milhões de dólares e que já é considerado como essencial para que haja este regresso e esta manutenção da presença da comunidade cristã nesta zona do Iraque, nesta zona bíblica. Ao todo, calcula-se que aproximadamente 12 mil famílias, ou seja, cerca de 95 mil pessoas, foram obrigadas a deixar as suas casas em agosto de 2014, abandonando tudo o que tinham por causa da presença deste grupo radical, o autoproclamado Estado Islâmico. Um ataque que deixou marcas que eu julgo que dificilmente o tempo irá apagar. Concordo inteiramente consigo. De facto, Paulo, as marcas do sofrimento nesta comunidade são muito grandes e dificilmente alguma vez serão apagadas devido à profundidade e à gravidade deste sofrimento todo. Mas há outras marcas que poderão deixar de existir se este plano for para a frente. E estamos a falar, portanto, destas casas que deixaram, os cristãos que deixaram para trás as suas casas, que foram saqueadas, algumas foram queimadas. E, portanto, há casos também de escolas, de hospitais, portanto, todas as infraestruturas foram danificadas e estão danificadas e precisam, de facto, deste apoio para que possa haver esta esperança do regresso aos cristãos a esta zona bíblica. Portanto, só em estruturas ligadas diretamente à Igreja, Paulo, há templos, há conventos, há salas paroquiais, há seminários, há jardins de infância, portanto, só para mencionar alguns dos casos, e foram já identificados pela Fundação AIS 363 edifícios que necessitam de uma intervenção urgente para que, de facto, haja esta esperança. E, para além, e se estes edifícios forem recuperados, portanto, há toda esta questão, estas marcas de sofrimento que estas pessoas têm, poderão deixar de existir. Para a reconstrução deste projeto foi criado, portanto, um comitê, que é o Comitê para a Reconstrução da Planície de Nínive, que engloba, além da Fundação AIS, representantes de todas as igrejas iraquianas, mas também técnicos de engenharia, arquitetos, gestores. Na semana passada, o Papa Francisco recebeu uma delegação dos bispos caldeus que se encontram reunidos em Roma em Assembleia Anual Sinodal. Uma reunião em que estas questões, Catarina, também foram abordadas. Sim, exatamente, Paulo. De facto, durante estes trabalhos, a Igreja Caldeia abordou estas questões eclesiais importantes, entre as quais falaram com o Papa sobre esta questão da migração forçada dos cristãos, a reconstrução de algumas zonas da planície do Nínive e também o regresso dos deslocados a estas zonas. Nesse encontro, o Papa Francisco fez questão de incentivar os bispos a trabalharem para a unidade do povo cristão, para se conseguir sarar as feridas da guerra e referiu expressamente a importância da reconstrução dos povoados da planície de Nínive. Vamos ouvir as suas palavras aqui registadas pelos nossos colegas da Rádio Vaticano. Vi esorto ad adoperarvi instancabilmente come costruttori di unità, anzitutto tra voi pastori della Chiesa Caldea e con i pastori delle altre chiese. Exorto-os a trabalhar incansavelmente como construtores de unidade, sobretudo entre vocês, pastores da Igreja Caldeia, e com os pastores de outras igrejas, favorecendo o diálogo e a colaboração entre todos os atores da vida pública, para ajudar a facilitar o retorno dos deslocados e a curar as divisões e as contraposições entre os irmãos. Este compromisso é muito necessário no atual contexto iraquiano, diante de novas incertezas sobre o futuro. É necessário um processo de reconciliação nacional e de um esforço conjunto de todas as componentes da sociedade para alcançar soluções partilhadas em prol do bem de todo o país. O Papa os incentivou a não perderem o ânimo, a esperança e a força para trabalhar. Rimanga saldo il vostro intento di non cedere allo scoraggiamento dinanzi alle difficoltà que ancora permangono. Permaneçam firmes na intenção de não ceder ao desencorajamento diante das dificuldades que ainda permanecem, não obstante o que foi feito na obra de reconstrução, sobretudo da planície de Nínive. Um dos participantes neste sínodo foi o nosso, já bem conhecido, ele esteve em Portugal, precisamente a convite da Fundação AIS, o patriarca caldeu Dom Luís Sacco, que também participou na reunião em Roma, em que a questão da recuperação das casas e das igrejas da Planície de Nínive foi o tema principal. Na ocasião, ele referiu que a estabilidade e a segurança da região são pressupostos necessários, fundamentais mesmo, para a reconstrução da planície, mas nada disso será possível, sublinhou, sem a reconciliação entre as pessoas. Senza la riconciliazione, che cosa vuol dire?
Sem a reconciliação, o que quer dizer reconstruir as casas? Depois poderiam ser novamente destruídas. A coisa mais importante é a cultura, a mentalidade. Esta gente deve sair desta cultura de violência. Sempre guerra, sempre violência, sempre vingança. É preciso educar as pessoas a viverem juntas com a paz, com o respeito, com a colaboração e a boa compreensão. Com a paz, com o respeito, collaborazione, buona intesa. É questo. Durante a reunião em Roma, em que participou Dom Luís Sacco, que acabámos de escutar, fez uma avaliação dos desafios que a comunidade cristã enfrenta na região, de que a reconstrução das casas é apenas um dos mais importantes. Perguntava mesmo agora, Dom Sacco, sem reconciliação, de que vale reconstruir as casas? Mas além desta reconciliação, que é essencial, há outros problemas a resolver, outros desafios. Exatamente, Paulo. E entre estes desafios, para além desta questão da reconstrução das casas, há também que ter em consideração as questões relacionadas com a segurança. Temos que fazer a desminagem das vias de acesso, a desminagem, inclusive, até das localidades, das casas onde o próprio autoproclamado Estado Islâmico viveu. O apoio à comunidade cristã iraquiana tem estado desde o início na linha da frente das preocupações da AIS a nível internacional, que já contribuiu, aliás, com 36,6 milhões de dólares desde 2014 para o alojamento e a alimentação dos cristãos desalojados que vivem no norte do Iraque. Um suporte humanitário que implica um esforço económico muito grande. Aliás, Filipe Ozores, que é o secretário-geral internacional da Fundação AIS, sublinhou no encontro de Roma que a AIS não consegue fazer todo este trabalho sozinha, sem a ajuda da comunidade internacional. L'agenda è da una parte continuare a trovare sostegno concreto in forma di soldi per la ricostruzione della piana. A agenda é, por um lado, a de continuar a encontrar um apoio concreto em forma de dinheiro para a reconstrução da planície. O projeto está completo. Então, todos os recursos que chegam são utilizados de maneira muito eficaz. Imediatamente, como disse o Dr. Stefan Rache, os recursos que chegam são imediatamente transformados em casas. E as pessoas podem regressar de Irbil, onde se encontram ainda refugiadas. Este é o primeiro ponto, muito concreto. Mas o outro ponto é aquele que estamos a fazer hoje, por ocasião desta conferência, e diz respeito a falar e ao dirigir-se concretamente à comunidade internacional. Estamos a falar com alguns governos de forma muito concreta para lhes dizer que o nosso esforço pode dar frutos, mas não para além de um certo ponto, porque a nossa é uma pequena organização. Temos, portanto, necessidade de ajuda da comunidade internacional, de ajudas, tanto a financeira como aquela que serve para criar estabilidade política na região. Deveria estar claro que a comunidade internacional e os Estados irão colaborar com as autoridades locais somente se a segurança for garantida para as minorias que vivem na planície de Nínive. Se a segurança é garantita per le minoranze che vivono nella pianura di Ninive. Regresso dos cristãos às suas casas à planície de Nínive. Estas são populações traumatizadas pela guerra, pela violência extrema. Ali ao lado, na Síria, a guerra civil transformou cidades inteiras em ruínas, sepultou milhares e milhares de pessoas. Alepo tem sido justamente considerada como a cidade mártir. Pois bem, em Alepo, a comunidade cristã tem sofrido imenso, mas não perdeu a fé. E Nossa Senhora de Fátima tem representado, durante estes anos de martírio, a certeza de que nem tudo está perdido. O jornalista da SIC, o Henrique Zimmermann, vai agora contar-nos uma história extraordinária. A história do padre português Pedro Rodrigues, que viveu uma odisseia no coração do país mais perigoso do mundo, a Síria. O padre, de 42 anos, levou uma imagem da Virgem de Fátima de Beirute até Alepo, numa viagem de 12 horas de táxi, e foi depois a Damasco, arriscando até a própria vida. O padre português Pedro Rodrigues acaba de viver uma odisseia única no Médio Oriente. Nos últimos anos, este sacerdote de 42 anos, nascido em Figueira de Lourvão, vive agora em Jerusalém, no concelho de São Salvador, no coração da cidade velha. No passado mês de maio, quando o Papa Francisco se encontrava em Portugal, o padre Pedro recebeu a proposta de levar uma imagem da Virgem de Fátima ao país mais perigoso do mundo, a Síria. Antes de partir, gravou uma mensagem de despedida para os pais, que seria entregue em caso dele perder a vida. A experiência de viver com aquelas pessoas, o drama daquelas pessoas, a necessidade que aquelas pessoas têm quase de ser reconstruídas, foi aquilo que me tocou mais. E a necessidade que elas têm de alguém que as suporte. E eu senti que, através desta ida lá, que ajudou um pouco, não pela minha presença, mas por aquilo que eu transportava comigo, foi
uma certa esperança para aquelas pessoas, a sentir que não estão sós, a sentir que a própria Maria, que em Fátima trouxe uma mensagem de paz, que também queria levar uma esperança para aquela população. E isso fez-me sentir bem, fez-me sentir com forças e com coragem de estar ali. E é indiferente voltar, é impossível voltar indiferente da Síria. O objetivo: apoiar as comunidades cristãs que nos últimos 3 anos foram perseguidas pelos homens do Daesh, o Estado Islâmico. O sítio por onde nós passamos vê-se muito controle. Nós não conseguimos fazer um caminho reto, tivemos que fazer um caminho enorme até chegar ali, mas se nós considerarmos os sinais da destruição, sim, não vimos sinais físicos como bandeiras, como pessoas pertencentes ao Estado Islâmico, porque é feito todo um corredor por onde os carros podem passar, por estradas que estão sob o domínio das forças governamentais. Todo o resto do território está minado não só do ISIS, mas de toda uma série de grupos terroristas. O padre partiu num táxi de Beirute a Alepo, na Síria. 12 horas de viagem, com uma caixa de uma imagem cruzando no caminho dezenas de checkpoints e atravessando centenas de quilómetros de devastação e luto. No seu táxi está acompanhado por um casal cristão de Alepo que partiu para Beirute há 6 anos para fugir do Estado Islâmico. Agora regressava a casa com o padre português. Pouco antes da visita, o Estado Islâmico lançou uma bomba sobre a igreja de Alepo, precisamente num dia em que estava cheia de fiéis cristãos. Quando lhe disseram que existia a possibilidade de levar a Virgem de Fátima a Alepo e a Damasco, duvidou em algum momento? Bem, todo o projeto para mim foi de um êxtase enorme. Eu, assim que soube dessa possibilidade, eu disse logo, eu quero estar. Eu quero estar presente porque sou português nesta terra, tinha promovido a vinda da imagem para aqui e por isso mesmo eu senti um desejo de poder estar. Durante muito tempo eu pensei, bem, se morro, morro. Era mesmo este o meu sentimento, se morrer, se tiver que morrer, morro. Inclusive, antes de ir embora, eu escrevi uma carta para deixar aos meus pais, caso acontecesse alguma coisa, para eles não viverem o drama da partida de um filho, mas para verem disso um desejo muito grande meu. Não só escrita, mas também gravada, tinha deixado uma mensagem gravada. Nos últimos 6 anos e meio de guerra civil na Síria e da luta contra o Estado Islâmico no Iraque, centenas de milhares de cristãos abandonaram os seus países natais, de onde os seus antepassados viveram durante quase 2 milénios. Entra-se numa destruição total. Numa destruição total em que não há casa que esteja intacta. Inclusive, quanto mais perto da citadela, mais destruição existe. É mesmo uma cidade fantasma. Finalmente viajou de Damasco a Beirute e regressou a Jerusalém com a imagem de Fátima intacta. Na sua memória, retém imagens de dezenas de igrejas destruídas, assim como de membros do clero perseguidos, presos e torturados. Um dos principais objetivos do Estado Islâmico é eliminar a presença das minorias que não aceitam converter-se ao Islão, especialmente os yazidis e os cristãos. Quando regressou a Jerusalém, o padre português destruiu a mensagem de despedida dos seus pais, mas assegurou que, se for necessário, voltará à Síria para colaborar na reconstrução das comunidades cristãs. É uma comunidade muito traumatizada, a comunidade cristã. É uma comunidade que precisa de ser reconstruída. Mais do que é importante reconstruir o país, as casas, mas o que vai levar mais tempo a reconstruir são as pessoas. Vamos agora até ao Sudão. A guerra
com contornos tribais no Sudão do Sul, está a provocar uma crise humanitária que afeta já milhões de pessoas. Por causa da violência demente que tomou conta deste país, do Sudão do Sul, muitos foram forçados a fugir até de suas casas. A maioria dos refugiados são crianças e, por serem cristãs, sofrem a dobrar. Há relatos de meninos que fugiram para o Sudão, que é um país vizinho, mas que só recebem comida se recitarem orações islâmicas. Esta é a história da semana que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Desde que eclodiu a guerra entre partidários do presidente Salva Kiir e do ex-vice-presidente Riek Machar, milhares de pessoas já perderam a vida e pelo menos 3 milhões tiveram de fugir de suas casas e estão agora em campos de refugiados na região. Esta é, sem qualquer dúvida, uma das maiores crises humanitárias em África. Em confronto estão 2 grupos rivais que correspondem às 2 principais etnias do país, os Dinka e os Nuer. O presidente Salva Kiir pertence à etnia Dinka, enquanto o seu antigo braço direito é um Nuer. Desde fevereiro que o próprio governo já declarou que em diversas áreas do Sudão do Sul as populações passam fome. Como se não bastasse tudo isto, há cada vez mais relatos de atrocidades que têm vindo a ser cometidas contra as populações. Mesmo nos campos de refugiados, até nas igrejas, ninguém se sente seguro em lugar algum. Todos os dias há novas histórias de violações de mulheres e raparigas, de crianças forçadas a pegarem armas, de massacres. No mês passado, os bispos do Sudão do Sul publicaram uma carta pastoral onde denunciam este horror que tomou conta do país. As pessoas têm medo, escreveram os prelados, acusando todas as partes envolvidas no conflito de matarem, roubarem e saquearem. Os bispos falam mesmo em crimes de guerra. Houve casos, afirmam, de pessoas trancadas em casa e queimadas vivas. Há um total desrespeito pela pessoa humana, pode ler-se ainda na carta pastoral. Uganda, Quénia e Sudão são alguns dos países que mais têm acolhido os refugiados do Sudão do Sul. Sinal maior da tragédia em curso é o facto de mais de 60% desses refugiados serem crianças. Relatos que têm chegado à Fundação AIS dão conta de situações de verdadeira chantagem, ocorridos em campos de refugiados, em que crianças cristãs, provenientes do Sudão do Sul, só recebem alimentos se recitarem previamente orações islâmicas. Se não o fizerem, ficam sem comida. O clima de perseguição aos cristãos tem vindo a agudizar-se nos últimos tempos neste país. Um padre, que por questões de segurança não pode revelar a sua identidade, afirmou à Fundação AIS que o governo tem vindo a destruir as igrejas, alegando medidas de planeamento urbanístico, mas as mesquitas, no entanto, continuam de pé. A destruição de templos e edifícios paroquiais é uma forma astuta e cruel de se acabar com a presença da Igreja no Sudão. É que a Igreja Católica, além de estar impedida de receber qualquer ajuda do exterior, está também proibida de adquirir novas propriedades. Por isso, as igrejas demolidas não voltam a ser reerguidas. Há uma tragédia em curso nesta região de África e que afeta profundamente a comunidade cristã. Fome, violência, atrocidades, guerra e perseguição religiosa. Perante esta tragédia sem fim, a Fundação AIS já assumiu como prioritária a ajuda aos refugiados do Sudão do Sul. Será que o mundo não vê o que se está a passar? Esta história, com todos os horrores que são consequência de uma guerra como a que está em curso no Sudão do Sul, leva-nos agora a recordar a campanha em curso aqui da AIS de apoio ao continente africano, um apoio à Igreja em África, uma ajuda que é necessária até porque a África é cada vez mais o pulmão da Igreja. Vamos ver um filme. It is not easy because people expect a lot from us. We will have to resolve a lot of problems. It demands sacrifice. You have to detach yourselves from material things. You don't know if you have the money to survive. You have to be ready to be poor. You will have to learn for long years. It is difficult to obey the authorities. The society in Sierra Leone is more cultural than religious. They will think you are mad because you have no wife. Sometimes I will feel lonely. They will expect holiness from you. Because I want to serve Christ in those at the margins of society.
I want to be charitable to the poor. I want to help to bring people to Christ. I want to serve God's people. I believe it is a call from God. I want to live an exemplary life like Christ. I want to become a spiritual leader. I want to be with the poor, the unloved, and the needy. I want to be a humble servant of God and people. Life is an important game and I want to play the right side of it. I want to win souls for God. Vimos agora um filme com os jovens seminaristas a propósito da campanha por África. Quem quiser ajudar a Fundação AIS nesta campanha, Catarina, o que é que pode, o que é que deve fazer? Bom, Paulo, é muito fácil e basta contactar-nos para poder ter mais informações, para saber mais sobre esta campanha que já está a decorrer há algum tempo. E, portanto, pode-nos ligar para o nosso número de telefone, 21754-4000, ou então no nosso site, entrar no nosso site e saber também mais informações sobre esta campanha em www.fundação-ais.pt. E, portanto, há muita coisa para fazer, há muitas pessoas que necessitam de ajuda. A África é, de facto, um continente extraordinário, mas com muitas necessidades, portanto, e nós, para podermos ajudar, contamos com a generosidade dos nossos telespectadores e, por isso, entrem em contato connosco para saber mais informações e, caso possam, ajudem-nos a ajudar. Muito bem, obrigado. Nós, na Fundação AIS, acreditamos fortemente no poder da oração. E nem de propósito digo isto, porque, Catarina, já no dia 18, daqui a 2 dias, salvo erro, esta semana, portanto, que vamos ter mais uma grande jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É verdade, Paulo. E, de facto, neste mundo que nós vivemos, que está fustigado pela violência, por conflitos tribais, conflitos bélicos, como tínhamos visto aqui com tanta frequência no nosso programa, e como o Papa tantas vezes nos tem dito, o Papa Francisco, que vivemos uma terceira guerra mundial, embora em pedaços, e porque nós aqui na Fundação AIS acreditamos fortemente no poder da oração, convocamos mais uma vez, voltamos a pedir a todas as crianças e a todas as pessoas de boa vontade para se juntarem a nós nesta grande corrente de oração pela paz. É isto que nós pedimos, uma oração especial pela paz no mundo. Muito bem, fica aqui então esse desafio, é já no próximo dia 18 de outubro. Todos os 24 secretariados internacionais da Fundação AIS vão procurar mobilizar as crianças em todo o mundo para que esta jornada de oração chegue a cada vez mais pessoas, a cada vez mais consciências. Põe isso na sua agenda, mobilize a sua comunidade religiosa, a sua paróquia, o seu movimento, a sua escola. Nós temos material de apoio, peçam-nos ajuda, tirem fotos e sons e depois enviem-nos isso. Vamos mostrá-los aqui no programa. Para saber mais por nós desta grande iniciativa, Catarina, o que é preciso fazer? Mais uma vez, volto a repetir, para nos ligarem, para pedirem um guião da oração para este dia que temos preparado e com todo o gosto, podem ir também à internet, ao nosso site, descarregar este guião de oração. O mais importante, de facto, e é este o objetivo desta campanha, é colocar Portugal a rezar, é pôr as nossas crianças a rezar, é todas as pessoas de boa vontade a rezarem, em particular neste dia 18 de outubro, rezar pela paz no mundo, que é fundamental nos dias que correm. A Catarina dizia mesmo agora que na Fundação AIS acreditamos fortemente no poder da oração, pois nem de propósito é que na noite do sábado, foi no dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, mais de 5 centenas de pessoas responderam a uma chamada também da AIS e rezaram o terço pela paz no mundo em Lisboa, junto ao Padrão dos Descobrimentos. E isto foi um sucesso. Foi mesmo um sucesso, Paulo. De facto, esta iniciativa da Fundação AIS e do Presépio na cidade, uma entidade do Patriarcado de Lisboa, surpreendeu todos os que passaram naquela fim de dia, na noite do passado dia 7, quando passaram por aquela zona de Lisboa, ficaram surpreendidos por ver uma imagem de Nossa Senhora ali que iluminava todo aquele espaço. Esta celebração decorreu, recorde-se, em estreita ligação com a Igreja na Polónia, que também no sábado, precisamente mais ou
menos à mesma hora, e igualmente com um forte empenho da estrutura local da Fundação AIS, mobilizou a comunidade cristã também para uma grande jornada de oração. Sim, Paulo, e o que se passou de facto na Polónia foi extraordinário, foi mesmo épico, podemos dizer, porque mais de 1 milhão de pessoas que tiveram ao longo de toda a fronteira do país estiveram a rezar o Rosário. Esta iniciativa na Polónia, que tem o nome Rosário nas Fronteiras, teve como objetivo pedir à Santíssima Virgem que abra os corações à graça de Deus. Regressando a Lisboa e à oração do terço junto ao Padrão de Descobrimentos, vamos agora escutar a Sofia Guedes. A Sofia foi uma das mais entusiastas militantes desta iniciativa. O que é que ela sentiu junto das centenas de outras pessoas com uma vela na mão a rezarem junto ao Tejo? Vamos ouvir. Quem ali esteve sentiu uma enorme paz. Chamámos a este terço o Terço Sem Fronteiras, justamente porque enquanto na Polónia se rezou junto às fronteiras, nós, Portugal, pequeno país aqui à beira do mar plantado, decidimos fazê-lo sem fronteiras para podermos realmente rezar por todos os continentes. E como eu ia dizer, o que eu guardo mais dessa noite, desse momento de oração, foi uma imensa paz. Imensa paz. Acho que toda a gente sentiu isso, de facto. Como se Nossa Senhora nos estivesse a dizer o que estão a fazer é isso mesmo. Podem não ser muitos, ou são muitos, não sabemos. Sei que o que estão a fazer é o que deve ser feito. E isso, de facto, depois transmite uma enorme paz e uma confiança enorme em tudo o que daqui para a frente pode surgir. Muito bem. No final da oração, o Dom Nuno Braz, o Bispo Auxiliar de Lisboa, que presidiu a oração do terço, disse que todas as pessoas, que todos nós devemos rezar sempre e de uma forma muito particular por aqueles que sofrem. E falou também da necessidade de acolhimento do outro. Sim, sem dúvida. Aliás, a paz só se consegue, ou só se pode realmente interiorizar e vivê-la quando fazemos isso, porque eu penso mesmo que a oração nunca é para nós, é sempre muito mais para os outros. Porque quando vivemos no meio dos outros, só quando os outros são felizes é que nós também podemos ser felizes. Ou quando os outros estão em paz, nós também sentimos essa paz. E de facto, também ali se fez memorial a todos os cristãos que defendendo a sua fé morrem de forma trágica e dramática, os chamados mártires, não é? E para nós isso nunca pode ser indiferente. Também foi uma forma de retribuirmos toda essa fé que nos tem protegido, que nos tem levantado, que nos tem feito sentir orgulhosos, não é? Esses heróis que, dando a vida por Cristo, por nós também, não é? E pela cristandade, a eles devemos também esta oração, este momento de paz e de gratidão pela sua fé. Na nossa viagem semanal pela Igreja Perseguida ou Igreja que Sofre, temos sempre uma paragem obrigatória. É em Cara, no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na Síria, muito perto da fronteira com o Líbano, onde vive a irmã Miri. Na semana passada, esta jovem portuguesa contou-nos como se transformou por ali um contentor gigante num hospital de campanha. Hoje ela vai nos contar como é que é levar este material angariado até ao seu destino. Não é nada fácil. Vai uma comitiva, um carro à frente e outro atrás, porque há muitas barragens. E depois, às vezes, há problemas. O que é isto? Para onde? E então, 2 carros, um à frente e outro atrás, que serviam um bocadinho como escorte para ir entregar ao destino. Depois a verdade é que é sempre assim, a toda a pressa e graças a Deus tem-nos sido dada a possibilidade de fazer muito bem, de uma maneira que nos ultrapassa às vezes. O que é importante é estar no local e ter o coração aberto a todo o imprevisível e estar apto a agir. E isso tem-nos dado a ocasião de poder fazer muito bem, muito apoio e, claro, é um testemunho. É um testemunho do amor de Jesus Cristo que fica no coração das pessoas. Quando nós precisávamos, eles estavam lá. Estas pessoas estavam lá. E é isso que conta como testemunho. Os atos que foram feitos. E disso as pessoas não esquecem e agradecem.
Na semana passada escutámos aqui o arcebispo de Lviv, Dom Mokriski Mieczysław, na primeira parte da entrevista que nos concedeu em exclusivo durante a peregrinação internacional da Fundação AES a Fátima. Hoje vamos ouvi-lo em 2 temas principais. João Paulo II, os últimos dias da vida deste santo padre tão devoto de Fátima, e também sobre a questão da Crimeia, a ocupação da Crimeia, território ucraniano que a Rússia ocupou. Vamos ouvir a entrevista. Giovanni Paolo II per me era un uomo di grande fede che si affidava sempre alla Madonna, come diceva nel suo titolo Totus Tuus, e anche era per me un esempio come moriva un uomo veramente, un uomo di fede. Il giorno della sua morte era un giorno come tutti i giorni della sua vita, molto tranquillo, e ha fatto tutte le sue preghiere, abbiamo letto le letture, la Sacra Scrittura, abbiamo fatto anche incontri, ha fatto incontri con altre persone perché sono venuta tanta gente per salutarlo, e poi lui si è affidato, aveva molta fiducia del suo Dio, e proprio la sua morte era un sogno. Io posso dire che è stato preso come la Madonna al cielo senza nessuna paura, nessuna paura, andato con grande fiducia nelle mani del suo Signore. Estamos a falar de João Paulo II e da sua ligação a Fátima. E Monsenhor também é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima? La Madonna di Fatima ha anche toccato sempre anche il mio cuore, e quando sono diventato segretario subito avevo questa possibilità, perché prima anche come sacerdote non avevo tanta possibilità di venire qui alla Fatima, e durante le mie prime vacanze sono venuto qui con un altro sacerdote proprio qui a Fatima per pregare su questo posto, per ringraziare anche la Madonna di salvarci questo Papa al quale servivo come suo segretario. E questo anno giubilare noi in Ucraina molto sottolineiamo questo messaggio della Madonna di Fatima, che ci invocava di fare la preghiera di penitenza, di conversione, anche di pregare per la conversione di Russia, e che anche la Madonna ha nominato questo paese, e noi sappiamo sappiamo cosa significa questa parola Russia, perché noi da questo paese adesso portiamo la sofferenza, portiamo la guerra, e crediamo che la preghiera di tutto il mondo, di tutta la Chiesa universale, anche ci porta la pace nel nostro paese. Falou da Rússia, deixa-me perguntar-lhe a Crimeia, a ocupação da Crimeia. A Igreja teme que a Rússia se queira expandir para a Ucrânia? Noi vogliamo chiedere qui alla Madonna, e attraverso anche la Madonna, tutti i responsabili per la pace, per l'assicurazione della pace nel mondo, che ogni paese ha diritto di vivere in pace, di avere diritto delle proprie frontiere, e così chiediamo anche che Russia si ferma, che non distrugge, e più avanti che non entra con la guerra dentro nel nostro paese, che ci salva da questa distruzione fisica, materiale e anche umana. O Papa Francisco tem falado muito na questão da Ucrânia, pediu à Europa para apoiar até economicamente a Igreja, nomeadamente também a Fundação AES. Como é que a AES tem apoiado a Igreja na Ucrânia? Noi quando io mi incontro con Santo Padre sempre ci assicura nel ricordo delle preghiere per la pace. Ha fatto anche un appello per aiuto umanitario del nostro paese, e speriamo
che anche i politici, anche grazie alle preghiere di tutto il mondo, veramente noi possiamo ricevere questa pace. E per questo anche qui per questo siamo anche oggi qua, con i fedeli dell'Ucraina, con i seminaristi, con i sacerdoti in modo simbolico. Siamo qui per chiedere alla Madonna che ci protegge il nostro paese da ogni male e che otteniamo da molti anni desiderato questa pace. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim, por isso vamos agora, sem demoras, ler os tweets que o Santo Padre publicou esta semana na internet e que são, desde há muito, uma presença regular aqui em Igreja Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação da revista O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá, Paulo! Acaba de chegar às bancas a nova edição da revista O Meu Papa, a edição de outubro, sobre a qual já vos tenho vindo a falar ao longo das últimas semanas. Esta edição é imperdível. Nela podem encontrar a reportagem das viagens à Colômbia, à cidade italiana de Bolonha. Também falamos sobre as novas e duras regras estabelecidas pelo Papa relativamente à pedofilia. Mostramos qual é o quadro, a pintura preferida do Santo Padre e tantos outros artigos interessantíssimos. Mas neste momento já estamos a preparar a edição seguinte, a edição de novembro, e já posso contar-vos alguns pormenores relativamente a essa edição. Posso contar-te, por exemplo, que vamos ter uma entrevista com o cardeal italiano Mauro Piacenza, que é uma pessoa muito importante no Vaticano. Ele é o penitenciário-mor do Tribunal da Santa Sé e trabalha muito próximo do Papa Francisco, portanto vai contar-nos como é estar tão perto do Santo Padre. Por outro lado, teremos também um artigo, como é óbvio, sobre a canonização dos 35 novos santos da Igreja. Vamos falar um bocadinho sobre a história de cada um deles. E por hoje é tudo, não vou contar-te mais. Na próxima semana revelo novos pormenores sobre a edição seguinte da revista O Meu Papa. Até lá, Paulo. Obrigado, Clara. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, que desta vez nos vai falar nos direitos dos trabalhadores. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.
E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.